Sabe, essas últimas semanas nós temos recebido palavras tão poderosas, palavras tão grandiosas sobre a nova aliança. E às vezes a sensação que a gente tem quando a gente ouve essas verdades do Evangelho é de que você diz assim: é bom demais para ser verdade. Não é possível que é só isso. Não é possível que alguém me ama, que alguém morre no meu lugar, paga as minhas dívidas e continua me amando dia após dia sem eu merecer, sem eu fazer nada. Às vezes você não pensa aí, é bom demais para ser verdade? Às vezes você não fica questionando assim no seu coração, mas será que é isso mesmo? Será que é verdade mesmo? Ou então, quantos de nós pensamos assim, é para a Gabi? Que a Gabi, afinal de contas, olha que linda, loira, dos olhos claros, tão amorosa, tão carinhosa, cuida das crianças, gente. Alguém que cuida das crianças já tem que ter um galardão diferente. Então, todas essas notícias que nós temos ouvido semana após semana é para ela. Mas para mim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de acreditar quando é para nós. Sabe por quê? Porque a gente se conhece, né? A gente sabe como a gente é, né? Mas eu queria começar esse tempo aqui lendo um texto. Antes de nós irmos para o texto mesmo que eu vou compartilhar, eu queria compartilhar um texto que é uma palavra rema para a minha vida. Está lá em João, Evangelho de João, lá depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler o 10? Vamos ler o 10, ó. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Agora olha o 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Está falando a respeito de Jesus. Jesus veio para o seu povo, veio para os judeus, mas eles o rejeitaram. Mas o versículo 12 diz: mas a todos que o receberam, que creram nele, todos os que creram em Jesus receberam o direito, nessa versão, mas em algumas versões o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você crê em Jesus, você é filho amado. Mas às vezes há uma grande dificuldade no nosso coração de crermos nessas verdades, porque nós fomos moldados pela cultura do merecimento, pela cultura da performance, pela cultura de se você faz tudo muito bem, então você merece, mas se você não faz, você não merece. E para ajudar a gente a ilustrar isso, eu queria passar um filme. Vocês me autorizam a passar um filme? Mas antes de passar o filme, eu queria que vocês fossem para o texto do filme. É só virar 2 páginas aí. João, capítulo 4. É uma das minhas histórias preferidas dos evangelhos. E uma passagem tão especial que ilustra tanto isso que nós temos ouvido nessas últimas semanas. E eu queria assistir com vocês. Vai passar um pedacinho, é um pouquinho compridinho, mas tenham paciência que vai valer a pena. Vamos lá, Tatá? Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor.
Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? Bom... Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Que? Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias.
Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Eu não consigo assistir sem me emocionar nenhuma das vezes. Já assisti um monte. É tão incrível o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais linda do mundo. Porque ele toca pessoas assim, como a mulher samaritana, como eu, como você. Ela era uma mulher cheia de vergonha e de culpa. Ela se sentia culpada de ter feito o que ela fez. Ela se sentia envergonhada. Talvez ela não tinha planejado aquele tipo de vida que ela viveu. Talvez as escolhas que ela fez não eram realmente as melhores. E por isso ela se sentia envergonhada e culpada. Culturalmente, ela era desprezada. Ela diz, eu sou uma samaritana, você não poderia estar conversando comigo. Por quê? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Não havia comunhão entre judeus e samaritanos. Então eu gosto dessa história porque mostra uma mulher que ela tinha todos os motivos do mundo para não receber a revelação de Jesus. Mas é exatamente esta mulher que Jesus escolhe para se revelar, para dizer, eu sou o Messias, o Cristo que fala com você. Até ali, naquele momento, ele não havia se revelado, e depois dali também ele se revela a pouquíssimas pessoas, dizendo diretamente, né? Tanto que eu lembrei quando Jesus vai ser julgado, e questionam ele, você não é o filho de Deus? O que ele responde? Tu dizes. Ele só se revela para quem ele quer ser revelado. E ele decide então se revelar àquela mulher. Ele decide confiar a ela essa boa notícia. E sabe, isso continua nos dias de hoje. Jesus escolheu a mim e a você, pessoas imperfeitas, pecadoras, com histórias de vida tão diferentes, de raças, cores, de cidades tão diferentes, de culturas tão diferentes. Deus escolhe a mim e a você, pessoas tão imperfeitas, para se revelar a nós. Ele escolheu a mim, escolheu você e se revelou a nós. E nesses dias, nessas últimas semanas, nós temos recebido tantas revelações da parte de Deus a respeito de Jesus, da nova aliança, de tudo o que Ele conquistou para nós. E quando nós cremos nessa verdade, nós vemos essas barreiras que poderiam impedir a gente de desfrutar disso caindo. Barreiras de divisão, barreiras de nos sentirmos menos. Nós vemos barreiras sendo caídas, porque o Senhor Jesus, Ele destrói essas barreiras de inimizade e nos reconcilia novamente com o Pai e também uns com os outros. Olha que lindo a ideia de Deus de ter uma família tão diferente. Olha aí para a pessoa do seu lado, não precisa falar nada, tá? Porque vocês empolgam. Mas olha como ela é diferente de você. Ela não é diferente? E o Evangelho é para mim e para você.
Se você é quietinho, se você fala muito, se você é brincalhão, se você é mais sério, as boas novas do Evangelho são para mim e são para você. Você pode dizer bem forte assim, é para mim. E é tão interessante que essa mulher começa essa conversa tão maravilhosa com Jesus. E é tão interessante que quando Jesus vai dizendo para ela das coisas que ela fez, e ela faz perguntas a respeito da adoração, então ela era uma mulher que provavelmente conhecia, né, a promessa do Messias, porque ela questiona ele sobre isso. Ela questiona que ela gostaria de estar adorando, mas as barreiras da religião a impedem disso. Ela diz, olha, eu até queria adorar, mas eu não posso, porque eu sou impedida de fazer isso. E quantas vezes nós vemos isso também nos nossos dias, pessoas dizendo, você precisa disso primeiro, para depois então desfrutar de tudo que Deus tem para você. E essa mulher vai experimentando isso. E o que eu mais admiro nessa passagem é que no final ela diz assim, olha, este homem diz tudo a meu respeito, o que eu tenho feito. E quando eu estava preparando essa palavra, o que vinha ao meu coração, sabe o que ela estava dizendo? Ele me amou, ele sentou, ele falou comigo, ele se revelou a mim, apesar de conhecer toda a minha história. Que lindo isso, ela estava querendo dizer assim, as pessoas que conheceram a minha história me rejeitaram. As minhas amigas, quando me viram pecando, me viram fazendo coisas erradas, elas se afastaram de mim, elas não quiseram nem vir a um poço comigo mais. Mas este homem, ele me conhecendo os meus erros, as minhas falhas, ele decidiu me ouvir, falar comigo e se revelar. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Não importa a sua história, seu passado, as marcas que você carrega, não há nada que possa impedir o que Deus tem para você. Não importa, porque Ele conhece você, e mesmo conhecendo você, Ele te ama e decide se revelar a você, apesar de ser quem você é e fazer o que você fez. E é tão interessante que eu coloquei assim, quantos de nós já sofremos rejeições, abandono, culpa, vergonha? Quantos de nós tivemos histórias que não gostaríamos de ter vivido? Mas a Jesus, através da nova aliança, nos escolhe. Gente, Ele nos escolheu. O texto lá de João 15 diz assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês, Ele nos escolhe. E não só nos escolhe, Ele nos compra. Ele paga um preço de sangue, um preço de morte, para nos comprar, para nos resgatar, para pagar as nossas dívidas. Ele nos dá valor. Gente, você imagina essa mulher, como ela saiu dali, gente? Vocês conseguem imaginar? Se você assistir depois, tem mais uma parte, você pode assistir na sua casa, esse é um aplicativo, chama The Chosen. Tem na Play Store, né? É só baixar lá, você encontra. E ela, então, imagina ela contando para as pessoas. Você não sabe. Quem acabei de conversar lá no poço? O Messias, o Cristo, o Senhor. Ele conversou comigo. Você imagina como foi a vida dessa mulher depois disso? Ele conversou comigo. E aí, eu coloquei assim, né? Ele nos chama para ser seus filhos. Ele nos chama para sentarmos à mesa. Ele fala, vem aqui agora você é meu filho, tem um lugar preparado para você. E isso, amados, é um privilégio. E nós temos recebido nessas últimas semanas, se você não assistiu às últimas ministrações, é só ir lá no YouTube, no CG Atibaia, o livro que a Má mostrou aqui. Nós temos recebido nessas últimas semanas tantas verdades a respeito da nova aliança, do Evangelho poderoso, que nos restaura, que nos comprou, que nos salvou, sem que nós merecêssemos. Mas muitas vezes, por causa das nossas marcas de rejeição, de abandono, nós temos dificuldade
de crer e receber tudo isso que nós temos ouvido nesses dias. Sabe, muitos de nós tivemos passados de abusos, tivemos famílias destruídas, passamos por momentos de traições, de pecados, de escolhas erradas. Muitos de nós tivemos passados vergonhosos. Muitos de nós tivemos passados que, se a gente pudesse voltar atrás, nós apagaríamos. Mas eu quero dizer para você, não importa como foi o seu passado, não há pecado que você tenha cometido que Jesus não possa perdoar, não há história que Deus não possa mudar, não há, eu quero dizer para você. Sabe, eu sofri durante muitos anos com rejeição, com abandono, com meu pai. Enquanto eu estava preparando a palavra, eu lembrei de um ex-namorado. Era tão interessante, eu já contei para o Edson, tá, gente? Não é surpresa. Um namorado que ele dizia assim para mim, ó, vamos namorar, mas nós vamos fazer o seguinte, na escola eu não te conheço. Então você nem me cumprimenta. A gente só namora escondido, onde ninguém vê a gente. Acredite, gente, eu era muito feia. Mas aquela feia assim de dar dó, brincadeira. Ele tinha vergonha de mim. Então eu era uma pessoa até simpática, era divertido estar comigo, mas para mostrar para os amigos, não era tão agradável assim. Quantos de nós temos marcas de rejeição, de abusos, de traições? Mas eu quero dizer para você nesta manhã, não existe marca, não existe dor, não existe tragédia que Deus não possa reverter na sua vida. Receba esta convicção. Nessa manhã o Pai quer nos curar, nos libertar para que possamos crer que tudo o que temos aprendido sobre a nova aliança é para mim, para que eu possa desfrutar, e nenhuma marca pode impedir de viver tudo o que Ele tem para nós. Sabe, essa mulher, ela foi ali naquele momento curada de toda a culpa, de toda a vergonha. Ela saiu dali de que jeito, gente? Nossa, mas será que é verdade? Nossa, mas, poxa, 5 maridos não é pouco, né? Nossa, eu realmente, a minha história. Gente, ela saiu dali contando, achou a primeira amiga. Amiga, você não sabe o que aconteceu. Eu fico imaginando que ela já saiu dali desesperada, contando para todos o que ela tinha acabado de experimentar. E é sobre isso que eu quero falar mais profundo com você nesta manhã. Essa mulher, ali no versículo 29, ela sai rapidamente para contar para todos o que ela tinha ouvido, a boa notícia que ela tinha acabado de receber, mas principalmente ela saiu dali para contar a cura, a restauração que ela havia experimentado da parte do Pai. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Quando ela sai dali, gente, todos os problemas dela estão resolvidos? Sim ou não? Mas aí Jesus, na hora que ela estava saindo, falou, vem cá, deixa eu te dar agora as normas do que você tem que fazer. É isso que Jesus fez? Quando ela sai dali, ela fala assim, ó, eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez. O que Jesus diz para ela? Eu conto com isso. Quando ela sai dali, Jesus diz para ela, agora vai mesmo. Conta para todo mundo. Gente, mas ela continuava sendo a mesma mulher. Com os mesmos, ela continuava sendo mulher, ela continuava sendo samaritana, ela continuava tendo problemas com os ex-maridos. Mas ela sai imediatamente para contar a todos. Sabe, é tão interessante que essa mulher, ela não se preocupou com a sua reputação. Porque o que você lembra a hora que ela está no poço? Quando Jesus diz assim, por que você vem meio-dia? Porque ninguém quer vir comigo. Então aqui mostra uma mulher preocupada com o que as pessoas pensam dela. Não mostra? Porque ela se esconde, ela se fecha. Mas depois desse encontro com Jesus, ela não se esconde mais.
Ah, mas a realidade dela é a mesma, mas ela não se esconde mais. Ela vai e ela conta a todos. Sabe, nós temos recebido tantas coisas da parte de Deus, temos experimentado a alegria de descobrir o quão nós somos amados, que tudo foi consumado na cruz e que agora somos filhos e que podemos viver livres. Nós temos recebido isso nas últimas semanas poderosamente. Mas a minha pergunta para você nesta manhã: para quantas pessoas você contou o que você tem recebido da parte do Pai? Quantas pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade ouviram o que você ouviu nas últimas semanas? Quantas pessoas do seu convívio já sabem o que é nova aliança, porque você tem recebido? Essa é uma pergunta para nós nesta manhã. Sabe, eu queria abrir com vocês um texto lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 16. E eu quero lembrar um pouquinho da palavra da semana passada. A palavra da semana passada, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita dos mortos, toma a chave da mão do diabo, ressuscita, se apresenta a seus discípulos. E então imagina a grande festa que eles experimentaram da parte de Deus ali, vendo Jesus ressurreto na frente deles. A palavra havia se cumprido. Imagina a alegria do coração deles. E então Jesus restabelece a amizade com seus discípulos. Eu acho incrível isso, porque eles haviam abandonado Jesus, haviam rejeitado Jesus, mas Jesus volta até seus discípulos e diz: tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, vocês estão perdoados, porque agora eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu tenho algo para pedir para vocês. Jesus restaura seus discípulos, perdoa seus discípulos. E então, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 16, Jesus diz assim: então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dado, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. A gente ama a Páscoa, mas a gente costuma parar no momento poderoso de Jesus ressurreto. E aí quando chega nesse Mateus 28, a gente já pula, para Marcos. Porque Jesus, então, chama seus discípulos, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o abandonaram, aqueles encardidos, aqueles homens que pisaram na bola. Jesus fala: é com vocês, vem cá, eu tenho uma missão para vocês agora. Vão e façam discípulos. Vão e ajudem novos discípulos, preparem mais discípulos, preparem mais pessoas, anunciem as boas novas, proclamem a verdade, batizem, ensinem. Sabe, a grande verdade é que Jesus conta comigo e com você para proclamarmos as boas novas, a nova aliança. Sabe, mas essas boas novas não são só para meia dúzia de pessoas, para os legais, para os nossos amigos queridos. Essas boas novas também são para os doentes, para os rejeitados, para os marginalizados, para os pecadores, para os indignos, para aqueles que ninguém se importa, para aqueles que estão se sentindo culpados e sobrecarregados.
Sabe, às vezes é fácil falar de Jesus para nossa amiga. Né? A gente ama tanto, a gente quer que ela venha e conheça Jesus, mas é muito mais que isso. Jesus está chamando a gente para ir aos doentes, para aqueles que ninguém quer, para aqueles que ninguém olha, para aqueles que ninguém se importa. Mas nós vivemos numa sociedade do ranço, do cancelamento, do bloqueio, das pessoas tóxicas, dos haters. E muitos de nós rotulamos as pessoas. Gente, isso é coisa da velha aliança. Rotular, julgar. Quando nós que estamos experimentando a nova aliança, dizemos, eu tenho ranço da Maíra. Gente, nós não experimentamos a nova aliança. Porque a nova aliança é Jesus amando, perdoando e resgatando pessoas difíceis. Pessoas não amáveis. A mulher samaritana era uma pessoa não amável. Não era fácil amar ela. Era vergonhoso. Mas foi a ela que Jesus se revelou. Cuidado em rotular as pessoas. Esse merece, esse não merece. Sabe aquele seu chefe encardido? Que você, se pudesse, trocaria ele amanhã? É para ele que você tem que falar de Jesus. Sabe aquele seu parente que sempre zoa com você? É ele que precisa de Jesus. Mas sabe qual que é o grande problema, queridos? É que nós estamos esperando tudo dar certo na nossa vida para que a gente possa fazer isso. A gente diz assim para o Senhor, Senhor, eu vou até evangelizar, eu vou pregar, vou testemunhar, eu vou abrir uma célula, eu vou discipular pessoas, mas espera primeiro eu pôr a minha família em ordem, pôr a minha casa em ordem, espera primeiro eu pôr as minhas finanças em ordem, espera primeiro essa promessa que nem o Fábio e a Miss colocaram aqui, 5 anos para cumprir uma promessa. Vou esperar primeiro. Depois, então, eu vou cumprir com o chamado do ID. Sabe, gente, a mulher samaritana mostra para nós que a gente foi chamado para proclamar a verdade, mesmo se a gente ainda não está com tudo resolvido. Mesmo quando as coisas ainda não aconteceram como nós gostaríamos que elas tivessem acontecido. O Fábio e a Miss são líderes de célula. Imagina se eles... Quem é do GC da Miss e do Fábio? Levanta a mão aí para mim. Olha lá. Aqui no fundo. Olha lá. Então, deixa eu falar. Você imagina se eles falassem assim, quando nós desafiamos eles, olha, Nerjara, a gente está orando por uma promessa. Assim que essa promessa se cumprir, você conta comigo. É só cumprir a promessa que você pode contar comigo. Mas eles disseram, não, nós queremos uma célula na nossa casa, nós queremos que outras pessoas experimentem o que nós estamos experimentando. Às vezes a gente está esperando uma coisa incrível acontecer na nossa vida. E então, quando essa coisa incrível acontecer, eu vou cumprir o ID. Eu vou abençoar, eu vou servir. Sabe, queridos... Nesses dias o Senhor está contando comigo e com você. Existe uma historinha, acho até que o pastor César vai lembrar dessa história, porque é um material antigo da comunidade, quando tinha CTL. Lembra do CTL? Muito antigo, né? E tinha uma historinha, que é uma história com E, né? Que quando Jesus chega no céu, os anjos recebem Jesus felizes. Jesus, deu tudo certo, glória a Deus, olha só, tudo consumado, tudo resolvido, o Senhor ressuscitou, que lindo. E agora? E aí Jesus chega para os anjos e fala, então, agora eu deixei 11 homens lá, que vão propagar isso, vou contar para outros, que vão contar para outros. Aí os anjos olharam para Jesus, não é possível, não, o senhor está brincando, não é possível. Aqueles que, na hora que o Senhor mais precisou, te abandonaram? Aqueles que, quando o Senhor ressuscitou, quis ver a mão furada? Aquele que cortou a orelha do soldado?
Esses caras que o Senhor está contando, são essas pessoas que o Senhor chamou? E aí Jesus diz, são eles mesmo, os próprios. Estão lá e eles vão agora propagar o que aconteceu. E aí os anjos perguntaram assim, mas o Senhor não tem um plano B? Vai que não dá, né? E aí Jesus diz, eu não tenho um plano B. E há 2000 anos, Jesus continua tendo um plano A. Jesus continua contando comigo e com você, os seus discípulos, falhos, limitados, para propagar as boas novas de salvação, para propagar o Evangelho, para levar as boas notícias da nova aliança para as pessoas que merecem e que não merecem. Segundo o nosso olhar, né? Eu queria fazer uma observação aqui que eu coloquei, que diz assim, ó, amar e servir as pessoas não é para que Deus me ame mais, não é para que Deus me abençoe mais, não é para que Deus escute as minhas orações. Pelo contrário, é porque eu já tenho tudo. É porque eu já recebi tudo, é porque eu já recebi perdão, porque eu recebi amor, porque eu recebi graça, porque eu recebi prosperidade, porque eu recebi recursos, porque eu recebi alegria. Por isso eu posso amar e servir as pessoas. O amor e o serviço às pessoas é reflexo de um coração que recebeu. A Camila falou de um texto maravilhoso nessa manhã, da mulher do alabastro. Por que que aquela mulher quebrou aquilo? Porque ela reconheceu que ela foi muito perdoada. Sabe por que que nós podemos falar de Jesus para as pessoas? Porque nós fomos muito perdoados. Porque eu e você fomos muito amados. Porque eu e você fomos muito perdoados. Nós podemos perdoar, nós podemos amar, nós podemos servir. E as nossas limitações não podem impedir. Queria chamar a banda, já pode subir, por favor? Mais 5 minutinhos e eu já encerro. Enquanto a banda sobe, queria fazer uma pergunta prática aqui para você. Tem alguém aqui nessa manhã que falou de Jesus para você e por causa dessa pessoa ter falado de Jesus para você, você está aqui? Tem alguém? Levanta a mão bem alto que eu quero ver. Essa pessoa está aqui? Tá? Faz um tchauzinho para ela, fala assim, ó, obrigada porque você disse sim. Obrigada porque você lembrou de mim. Obrigada porque você lembrou de mim. Obrigada porque você proclamou a palavra para mim. E eu quero dizer para você que levantou a mão aí, Jesus quer chamar você nesta manhã para fazer o mesmo para outras pessoas. Gente, tem tanta gente lá fora, só esperando que eu e você acredite neles. Olhe para eles com compaixão e misericórdia. Você já parou para pensar, homem? Quantos homens tem aqui? Levanta a mão. Homem mesmo, assim, homem. Você já parou para pensar quantos maridos estão esperando que você conte para ele as boas novas da salvação? Você já parou para pensar quantos pais estão esperando que você conte para eles como cuidar dos seus filhos? Que só Jesus pode fazer isso. Mulheres, vocês sabem quantas mulheres estão esperando agora que eu e você conte para elas a esperança? Sabe quantas crianças estão esperando que eu e você amemos elas e ensinemos a palavra? Mas a gente está tão preocupado com as nossas próprias vidas, com os nossos próprios problemas. E o que Deus tem mais falado comigo nessas semanas da nova aliança é: eu já te dei, é teu, já é teu. Você não tem mais que ficar correndo atrás. Mas tudo que o diabo quer é que a gente fique tão envolvido no nosso mundo,
nas nossas coisas, nos nossos problemas, naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não sou, naquilo que eu não sei. E as pessoas lá fora estão se perdendo. Enquanto o pastor César orava aqui, eu fiquei pensando, qual que é a solução? Eu e você sabemos. Eu e você sabemos a solução. Vocês têm noção disso, gente? É muito sério. E o que nós temos feito com isso? Com essa notícia? Com essas boas novas? Quero dizer para você, Deus quer resolver todos os seus problemas, quer restaurar a sua família, quer dar todas as promessas que Ele te prometeu, mas não espere isso acontecer para que você vá e proclame, e faça discípulos, e abra a sua casa para uma célula, e discipule alguém, e ensine alguém, e cuide de alguém. Não espere. No final aqui do texto, agora eu vou encerrar mesmo, prometo. Versículo 39 do capítulo 4. Olha que poderoso, gente. Esse texto do capítulo 4, no final do capítulo. João 4, 39. Diz assim: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que já fiz, e mesmo assim Ele me perdoou, me amou. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ele ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos. Não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Muitas vezes a gente não evangeliza porque a gente quer convencer, né? Eu não tenho essa capacidade, né, já? Eu não sei nem o que falar para a pessoa. Eu quero dizer para você, só fale, testemunhe, conte o seu testemunho. Fale o que Jesus fez na sua vida. Conte, não tenha vergonha, não tenha preocupação com a sua reputação. Ame, ame. Sabe por que você pode amar? Porque você foi muito amado. Só alguém que recebeu o amor do Pai pode amar. Testemunhe, evangelize, ensine, interceda. Eu queria convidar você a se colocar de pé junto comigo nessa manhã. Quantas pessoas estão esperando ouvir a boa notícia?